fazendo esse vídeo aqui porque principalmente porque o Gracinha pediu, né? Ele tava falando muito comigo. Posta no seu canal, posta no seu canal, não sei o que. Eu tô gravando aqui agora. Beleza. Eu não tinha muito assunto pra abordar, então eu vou desabafar sobre o que tá acontecendo atualmente. Só vou arrumar os trem aqui. Meio apertado aqui. Aí. Tá. É o seguinte. Eu queria primeiro tópico que eu queria comentar sobre era um youtuber que eu gosto muito, que ele é biólogo, divulgador científico, paleontólogo, minha inspiração, honestamente. Ele é paulista, ele chama Paulo Antônio alguma coisa, não sei, e ele teve AVC, tá internado na UTI agora, internado até hoje. Acho que foi semana passada que ele teve AVC. Então vendo aí o que vai dar do caso dele lá. E honestamente, não sabe se ele vai conseguir melhorar. Ele tá estável, mas tá em estado grave. Tá estável. E ele fez uma vaquinha no Google Chrome. Eu já dei dinheiro, doei R$100 pra ele, que o cara merece demais. Chama pirula.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição o link. É pirula com 2 L's. Aí, vamos falar sobre... Já que eu estava falando sobre o pirula, vou falar sobre ele, né? Caralho. Pirula. Bem, eu tava vendo aqui os últimos vídeos pra tentar gravar isso aqui junto com os outros que eu tive, né? Aí eu tava vendo aqui que no meu primeiro vídeo eu comecei a falar sobre filosofia e sobre ética, né? De sair matando e tal. Vamos terminar minha história então. No 7º, 8º ano, tá? Tava no primeiro, né? No primeiro eu falei que eu ia ler Nietzsche. Aí eu comprei um livro do Nietzsche que chama Assim Falou Zaratustra. Tá, meu cabelo não vai parar aqui. Então, tá. Aí eu comprei um livro do Nietzsche chamado Assim Falou Zaratustra. E, cara, esse livro é muito bom. É o livro de introdução do Nietzsche. E cara, assim, pra mim é o ápice da filosofia. É a filosofia desse cara, porque ele é um gênio. Um gênio. Só que eu me perdi no rumo, eu acho, porque no início do meu questionamento a Deus, eu questionava principalmente a origem da vida, com Gênesis. Eu me perdi em questão de ateísmo, filosofia, e parei lendo Nietzsche. Não tem muito, sabe, um nexo na minha procura. Se eu quisesse realmente questionar Deus, não ia ser pela filosofia, ia ser pela biologia, pela ciência. Então, mas eu não tive esse pensamento na época, tô tendo agora, né, por agora. Aí eu vi que eu não tava querendo mais saber de filosofia. Só que eu queria muito estudar a origem da vida. Aí eu comecei a ter muita vontade de ler sobre biologia, estudar biologia até. Coloquei na cabeça que eu queria ser biólogo. Só que não vai dar certo, né? Não posso. Meu pai não ia deixar ser biólogo. Eu vou continuar querendo seguir carreira de TI.
Aí, tá. Aí nisso que eu comecei a gostar de origem da vida, eu comecei a assistir mais podcasts sobre ciência, debate científico, assisti mais no YouTube sobre origem da vida. Mas tudo que tinha no YouTube era que eu conseguia achar, né, pelo menos. Era vídeo, sabe, para vestibular, de conteúdozinho assim de professorzinho que faz para vestibular, para Enem, para ai, aprenda em 20 minutos sobre a origem da vida, experimento de Balbiano, de não sei o que. Ai, vai se foder, cara, porra. Eu queria realmente me aprofundar no tema, no assunto. Entender quimicamente e biologicamente. Tô falando assim porque meu nariz está entupido. Tô gripado, né? Tô falando mal. Mas tá. Eu queria entender quimicamente e biologicamente como aconteceu a origem da vida. Entender de verdade, não por argumentos filosóficos, mas por argumentos biológicos, por que, que a Bíblia e as outras religiões estão erradas, certo? Então eu fui nessa. Aí nossa, eu vi muitos vídeos, muita coisa no YouTube, muito, muito, muito. Só que não tava dando. A maioria era conteúdo ou de faculdade, que o professor postava alguma aula de faculdade. Só que era sempre incompleto porque era várias aulas. E eles não postavam todas as aulas no canal do YouTube. E eu já tinha visto os treinos do ensino médio. Então eu já meio que tinha uma base. Eu já tinha visto os vídeos do YouTube. Então meio que já tinha uma base. Aí eu vi essas aulas e, cara, não satisfez, sabe? Minha sede por conhecimento. Então, eu fiz o seguinte. Eu fui no ChatGPT, cara, o ChatGPT é muito bom, muito bom. Eu falei assim, ChatGPT, me falem os melhores livros sobre emergência da vida que estão traduzidos para português, que dá para eu comprar. Aí ele falou o melhor livro, um dos melhores livros. Aí eu vi um lá que era aparentemente o melhor. Eu vou pegar aqui agora. Só me conectar a música. Tá bom. Aí eu pedi pro ChatGPT para eu comprar esse livro e comprei. O livro foi esse aqui, ó. Pra ver? A emergência da vida. Eu ainda nem tô perto de terminar. Eu até perdi a página que eu tô. Mas tem 400 páginas. Eu tô nas 60. Falta bastante coisa ainda. Mas ele parece ser bom. Ele parece ser bem completo. Eu tô gostando demais da leitura dele. Eu tô lendo todo final de semana. Não consigo ler durante a semana por conta da escola. Mas tô lendo ele todo final de semana. Cara, recomendo demais. Esse livro é bom. Esse livro é muito bom. E tá bom. Terminei de falar sobre isso. Parei de gostar de filosofia. Perdi o interesse. Agora tô mais pra área das biológicas. Tá? Falei da AVC, falei biologia. Falando do meu irmão insuportável, a gente brigou, tá brigado. Não tô mais falando com ele, tem um tempinho já. E fazer o que, né? Eu não vou explicar aqui porque é muito pessoal, né, cara? Um trem desse. Mas fazer o que? Família. Eu vou ter que perdoar ele.
ou ele me perdoar, sei lá, a gente se resolver alguma hora, porque não vai dar pra continuar assim. Tá. Aí agora, voltando a falar, eu na tarde não tinha muito o que falar, mas eu vi que no último, é porque eu tô muito resolvido, sabe? Eu criei esse canal quando eu não tava resolvido, quando eu queria falar com alguém, mas hoje em dia eu fiz amigos, mais amigos da minha turma, assim, amigo de verdade, é porque ano passado eu entrosava com o pessoal, só que eles não eram muito igual eu, sabe? Eles eram mais de festa, beber, não queria saber de estudar. Tá? Não queria saber de estudar, mas agora eu fiquei amigo de uma turma, um pessoal que é bem gente boa, bem massa. Eu amiguei com o pessoal da minha turma. Aí, o que eu ia falar? É isso. Aí eu criei esse canal quando eu não era resolvido, mas agora, cara, eu tô resolvido. Eu tô estudando, já tô estudando biologia, achei o que eu queria. Não vou cursar biologia, mas eu vou fazer TI, sabe, sei lá. Aí eu vejo. Mas eu tô resolvido. Eu tô resolvido comigo mesmo. E agora a questão é que eu vou voltar dos assuntos que eu tinha falado no meu primeiro vídeo, que eu ia comentar mais sobre nesse aqui. Eu falei, eu acho que eu tinha falado sobre ética, né? Que o pessoal, por que não sai matando e roubando? Então eu vou falar aqui um pouco sobre ética. A primeira coisa que eu queria falar é que eu vou tomar como pressuposto a teoria da evolução das espécies para basear a minha explicação. E eu vou falar porque que não há uma necessidade da existência de um Deus, certo? Eu vou falar porque, claro, existe a explicação religiosa do porquê que a ética existe, mas não é dela que eu falo. Não vou nem tentar refutar, se fosse. Eu vou falar sobre a explicação científica e biológica do porquê a ética e moral existem na nossa população e porquê que Deus não precisa existir para a gente ter valores morais como bondade, igualdade, empatia, tudo isso. Tá. Primeiramente, a gente tem que voltar no início da vida. A vida surgiu. Por favor, quem não acredita no que eu falo, nem assiste, porque eu falo baboseira. Ou se você não acredita, mas tem a mente aberta, ou se você não acredita e tem a mente fechada, igual. Nossa, cadê uma menina na minha sala que ela é evangélica? Sabe aquela pessoa que você vê que é mente fechada, que enche seu saco pra tudo, que não tá aberta a ouvir outras opiniões? Tem uma menina desse jeito na minha sala. Cara, mano, neguinha, morena. Nossa senhora. Tá. E eu ainda bobo, apaixonado por ela. Não, mas eu já cansei. Eu parei de falar com ela uma semana atrás porque ela só enche. Ela... Sabe aquela pessoa manipuladora que te trata mal e depois trata bem você como se nada tivesse acontecido? É isso que ela faz. Eu me sentia muito mal por dela. Tá, tô perdendo foco. Perdi foco. Ó, ética. Primeiro de tudo, quando o primeiro ser vivo existiu aqui na Terra, a primeira célula. Primeiro, como que surgiu a vida? A vida surgiu porque é uma maneira mais eficiente de gastar energia, de deixar tudo mais desorganizado. Quanto mais se gasta energia, mais se deixa desorganizado. Isso é um conceito chamado entropia. E a tendência do universo é gastar energia, gerar calor, é as moléculas se separar, tudo virar bagunçado, desordem. Isso eu até estudei esses dias, né, com meu professor de química, mas eu já sabia de qualquer forma. Entropia é o nível de desordem do universo. Um bom exemplo para quem não entende: uma xícara de café da mesa. Ela tá na mesa com café e aí eu derrubo ela, ela cai, quebra no chão. Natural, o que acontece? A xícara cair e quebrar e os pedaços espalhados no chão.
Agora pensa o seguinte: os pedaços no chão, os cacos de porcelana se juntarem, o café, o líquido esparramado no chão, se juntar, voltar para a mesa do jeito que estava. Qual é mais provável de acontecer? Qual que é a tendência natural das coisas? A xícara cair, certo? Isso é entropia. O universo tudo tende ao aumento da entropia. Tá bom. O que isso tem a ver com ética e com vida? Quando o primeiro ser vivo existiu, ele girava um certo valor X de entropia. E então percebeu-se que, se as células se juntassem, elas iam conseguir gastar mais energia de maneira mais eficiente. Entenderam? Então é assim que surgiu a multicelularidade, porque várias células juntas gastam energia melhor do que outra. Tá bom, certo? Agora vamos falar disso em populações, em organismos. Células são organismos que têm o mesmo nicho, que se reproduzem, podem se ajudar, porque eles podem dividir as tarefas, dividir os recursos e se reproduzir. O que é isso? Uma espécie? Uma espécie se ajuda. Por quê? Porque é vantajoso para todos que cada um cumpra a sua função em uma certa hierarquia, uma certa determinação definida pela sociedade, e que é assim que funciona. Todo mundo ganha. Que susto. E aí, nisso surgiram sociedades complexas, colônias complexas. Mas isso ainda é muito arcaico do que eu quero falar. O que eu quero falar é um debate mais ético. E a ética não existe no mundo animal. É só com a gente. Só com o homem. Tá bom, ética. Primeiro, o que é ética? Nem eu sei explicar. O que é moral? Também não sei explicar. Mas eu vou falar de definição leiga. O que uma pessoa comum acharia que é ética? Que é o jeito certo de fazer as coisas, que é pensar no próximo, alguma coisa desse jeito. A ética não precisa de Deus para existir. Primeiro motivo: Estado. Ah, porque eu não saio matando, estrupando todo mundo? Porque o Estado me controla. Porque eu não sou burro. Porque eu, como um indivíduo da sociedade que me beneficio com ela e que não quero ser punido com ela, não vou fazer isso. Para que eu vou sair matando, estuprando, roubando e correr o risco de ser exilado e viver uma vida muito mais difícil? Não é? Segundo motivo, aqui ó, nossa consciência, nosso instinto. Já foi comprovado que vários animais possuem valores morais, assim, não valores morais, mas uma pseudo, uma protoética, como o elefante, o chimpanzé, o gorila. Todos possuem protoética porque todos vivem em sociedade e todos dependem de uma hierarquia e de uma coesão social. Então, diferente do que é abordado na Bíblia, que o animal é um ser inferior e que Deus criou a ética, que a ética só vem da Bíblia para nos guiar, não. A ética está presente na natureza, a ética está presente na nossa sociedade porque é nosso instinto, não porque Deus ensinou. A ética existia há muito mais tempo antes do ser humano existir. A protoética, na verdade, né? Porque ética mesmo, por conceito, é só o ser humano que tem. Então, cara, isso é um argumento imbecil, na minha opinião. Imbecil. Falar que só existe ética na nossa sociedade por conta do de Deus ou da Bíblia.
né? Ignorância, ignorante. Agora, tá, eu acho que eu falei o que devia falar sobre esse assunto. Vou falar agora de uma outra coisa que eu percebi, que eu tive junto, que veio junto com o amadurecimento, que é fingir. Antes, teve várias fases da minha vida que do meu ateísmo. Primeiro eu era, não sabia se era ateu ou não. Não sabia, não sei, não sou cristão, mas também não sei se sou ateu. Tá. A segunda fase, era ateu, mas era novo demais para entender o que é. Ou seja, eu não acreditava em Deus. Nem sabia que a palavra ateu existia. Eu não acreditava em Deus. Terceiro, ateu frustrado, irritadíssimo, queria dar patada, linchar todo mundo, sabe? Ateu puto. Quarta fase, ateu tranquilo, não vai se defender, mas não vai atacar. E quinta fase, eu tô nessa quinta fase, aqui de agora, que é o seguinte: eu percebi que a cultura brasileira é composta de várias coisas. E uma delas é a religião. Religião faz parte da cultura brasileira. Ser brasileiro também tem a ver com religião. E eu percebi que quando eu estou num ambiente no qual eu não sou religioso, eu sou diferente. Ovelha negra, o bicho. E aí eu, inclusive, vou citar uma frase que meu pai já falou, que é o seguinte: em Roma, haja como os romanos. Ou seja, quando você está em um ambiente que todos agem de um jeito X, haja do mesmo jeito X. Entendeu? Aí eu percebi que todo mundo ao meu redor era católico. E que inclusive mulher já deixou de gostar de mim porque eu era ateu. Já perdi a oportunidade de comer buceta porque eu era ateu. E porque eu sou ateu, né? E aí eu tô fazendo o seguinte, cara. Eu cansei, assim. É muito mais uma coisa. Todo mundo usa uma máscara quando vai agir em sociedade. Todo mundo age por aparência. Ninguém age do mesmo jeito que age em casa, que age sozinho, que age quando não tem ninguém vendo. É exatamente a mesma coisa que eu faço, que eu estou tentando fazer, que eu amadureci e pensei, porra, será que eu tô agindo certo? Será que eu devia mesmo ser eu mesmo na frente dos outros? A resposta é que não, não devia ser eu mesmo. Mesmo que muitas pessoas romantizem, seja você mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Cara, se todo mundo fosse ele mesmo, todo mundo agisse do jeito que quisesse agir, a sociedade ia ser muito diferente. Todo mundo, político corrupto não ia existir porque todo mundo ia ver que o cara era mentiroso. Cara, então nessa linha de raciocínio que eu acho que você já deve ter entendido, eu comecei a parar para pensar que eu queria ser incluído nos grupos sociais como apenas mais um normal. E aí eu comecei a mentir. Mentir que eu era cristão, que eu era católico, não sei o que lá. E eu inclusive sei muito mais de religião do que muita gente que é religiosa. É o que me fortalece meu argumento. Só que a imagem já estava manchada. A galera já sabia que eu era ateu, que eu era putaço. Aí ficou um embate. Será que esse cara é ateu mesmo? Ou não? Pois é, pois é. Agora eu tô aqui 10 da noite. É agora esse horário, 10. Não, 11 da noite. 11h53, exatamente. Que é a noite, aparecendo à vista. Vista
bonito, inclusive, sem nuvem, sem estrela, e não tô vendo a lua. A vista boa. Tá bom, eu queria agora dar os meus agradecimentos, que eu terminei, não tem mais o que falar. Aos meus amigos que me motivaram a fazer esse vídeo. WR principalmente. Hector, o Hugo também. O Hector e o Hugo. O Pedrão. O Benício também falou que era pra eu fazer outro vídeo. E acho que são vocês. Deve ter mais gente que às vezes me pediu, sei lá, não sei. Mas quem me pediu mais recentemente foram eles. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que eu vou continuar postando. Talvez nas férias eu poste mais vídeo sobre academia e sobre ateísmo e sobre quando eu for lendo aqui meu livro, eu vou postar quando eu terminar de ler ou quando eu ler uma parte muito importante, eu vou postar aqui sobre o meu livro, sobre a academia, né? Porque eu vou treinar pra caralho essas férias, estudar também, infelizmente. E é isso. Falou, viu? Muito, muito obrigado aí. Falou, viu?